vamos dando continuidade ao curso de catequese que estamos fazendo antes das missas. O tema de hoje é no tempo da Igreja, a oração de intercessão. As formas de oração, tais como revelam as Escrituras, continuam a ser as normativas da oração cristã na Igreja. Em que consiste a intercessão? A intercessão consiste no pedir em favor do outro. Ela conforma-nos e une-nos à oração de Jesus, que intercede junto do Pai por todos os homens, especialmente pelos pecadores. A intercessão deve estender-se até mesmo aos inimigos. As Sagradas Escrituras nos mostram, desde o Antigo Testamento, muitas formas de intercessão. Vemos, por exemplo, a grande figura de Moisés, que intercedia pelo seu povo numa guerra. Ficou praticamente o dia inteiro intercedendo, e assim levantava as mãos para suplicar a Deus para que eles conseguissem vencer esta guerra. Mesmo já não suportando mais levantar as mãos, os seus amigos continuaram segurando as suas mãos para que ele pudesse interceder. Assim vamos ver também a figura de tantas outras pessoas que faziam as orações pelos outros. Por que devemos pedir? Por quem devemos pedir? Interceder, pedir a favor do outro, é próprio desde Abraão de um coração conforme a misericórdia de Deus. No tempo da Igreja, a intercessão cristã participa na de Cristo, é a expressão da comunhão dos santos. Na intercessão, aquele que ora não olha aos seus próprios interesses, mas aos interesses dos outros. E chega até a rezar pelos que lhe fazem mal. A intercessão dos cristãos não conhece fronteiras. Por todos os homens, por todos os que exercem autoridade, pelos perseguidores, pela salvação dos que rejeitam o Evangelho. É muito importante recordar que nós somos o corpo místico de Cristo, e o corpo místico de Cristo deve continuar aquilo que Cristo implantou na humanidade. Assim como nosso Senhor também intercede por nós diante do Pai, o seu corpo místico deve fazer o mesmo. Nós também devemos interceder por cada pessoa do mundo. Não nos esqueçamos, como católicos, temos a grande responsabilidade de rezar e pedir pelas autoridades constituídas, mesmo que não seja do nosso gosto, mas isso faz parte da vida cristã. Vocês recordem, por exemplo, que na bênção do Santíssimo nós pedimos pelas autoridades civis constituídas, pelo governo da nação, pelo governo do Estado, pelo governo da cidade e todos aqueles que têm, de certo modo, uma autoridade que foram constituídas nela. Nós temos o dever de rezar para que eles possam receber, de certo modo, a luz do Espírito Santo para governarem com justiça, com honestidade. E também, é claro, por todas as autoridades religiosas. É o grande dever, praticamente, profundamente forte, um dever máximo do nosso coração, que devemos interceder por todos aqueles que têm autoridade religiosa, os bispos, o Papa, os sacerdotes e assim por diante. E também, especialmente, por aqueles que nos perseguem. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando se entregava por nós, realizando o mistério da qual nós celebramos o sacrifício da missa,
a redenção de todos nós, quando ele realizava a nova aliança, a nova e eterna aliança, ele fez essa oração: Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. Os mártires são conhecidos durante o martírio de rezar pelos seus algozes. Assim também é nosso dever, é nossa obrigação, não podemos escapar dessa realidade, de rezar para aqueles que se colocam como nossos inimigos. Devemos rezar por todos aqueles que nos fazem mal, pedir a graça da conversão dessas pessoas, mas de forma muito particular, a salvação dessas pessoas. Que triste seria que essas pessoas sejam condenadas porque fizeram mal para nós. Não sejamos causa de condenação de ninguém e rezemos pela conversão de todos aqueles que nos fazem mal, que nos prejudicam ou que nos perseguem de uma forma e de outra. E a intercessão dos santos do céu. Pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade de toda a Igreja. Eles não deixam de interceder por nós junto ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, a nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Sabemos que a Igreja, triunfante, todos os santos já gozam da presença de Deus. Por isso nós pedimos a intercessão deles. Eles continuam, de certo modo, nos ajudando aqui na terra, nos oferecendo as graças, especialmente as graças que necessitamos para a nossa salvação. Aqueles que contemplam a Deus face a face, nesta alegria eterna, querem também que todos nós alcancemos esse mesmo gozo. Por isso, continuam esse mistério da intercessão. Afinal de contas, a Igreja continua na eternidade e todos eles intercedem por nós. Por isso é muito importante também a devoção aos santos, quando pedimos a sua intercessão. Os santos têm essa vocação muito especial na eternidade, de pedir por nós, de interceder por nós. E isso, de certo modo, já que já estão na presença de Deus, nos ajudam mais profundamente a alcançar as graças que mais necessitamos. Quando pedimos as graças aos santos, precisamos pedir, especialmente, as graças para que nós alcancemos a perfeição aqui na terra. Também as graças materiais, mas a intercessão deles é um grande exemplo para a forma também de nós intercedermos um pelos outros. Peçamos à Santíssima Virgem, que é a intercessora de todas as graças, que ela nos ajude para que possamos ter esse espírito de intercessão, rezar por todas as necessidades da Igreja e da humanidade, e também nos ajude que cada vez mais possamos ter esse coração voltado à bondade de interceder por aqueles que nos perseguem.